Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos para mais uma sessão aleatória. Nesse podcast a gente assiste a um filme sorteado e falamos sobre diversas maluquices que surgem por causa dele, como, por exemplo, a pedância, os pequenos dramas da vida adulta e ter um amigo inseguro é um pé no saco. Eu sou o Tom Zerichi. Sobre quem você escreveria o livro? Boa pergunta, viu? Porque teria que ser uma pessoa que pela qual me interessasse, né? Porque já que eu vou ter que entrevistar e ficar um tempão ali escrevendo sobre ela. Haja tempo, né? Pra escrever a vida da pessoa. Interessado no que te interessasse pro bem ou pro mal, né? Não, tem que ser pro bem, porque pelo mal eu não ia conseguir terminar, não. Eu queria fazer um livro psicografado, cara. Depois de morto, você ia escrever? Escolher alguém morto e fazer psicografado. Ah, tá bom. Você queria ser só interlocutor pra alguém. Sim. É mais fácil, né? É, um pouquinho, né? Quem tem que revisar o livro que é tem que mandar psicografado? O pai de santo lá, o outro lá. Tem que chamar uma mãe de santo. Chama lá, mãe de santo, não sei quem que é o pai da casa lá, vai fazer uma revisão. Fernanda, nazistas estão fazendo uma passeata em New Jersey. Essa notícia é de 1979 ou 2025? Acho que a minha risada já foi. Ai, socorro! Ai, Deus do céu, cara. Nós estamos rindo de desespero mesmo. KKK crying, assim, gente. É isso. Estamos vendo no multiverso eterno. Nunca tem visto inferno. Então, é isso. 79, 2025 mudou alguma coisa, gente? Né? Eu só não tinha nascido ainda, mas enfim, é isso. Dudu! Oi! Você tem costume? Você tem pet, né? Tem. Você, né? Tem pets. Sim, Que hora você gatos. costuma levar o seu... Né? Vários. Que hora você costuma levar o seu pet pra passear? Hora nenhuma. Elas não passeiam. Gato não pode sair de casa, não. Ah, então. É verdade, Não, é verdade. pode. Não é legal. Dudu leva outros bichos pra passear. verdade, Exatamente. Pode levar eu uma tô arca com- de Noé pra passear. Eu tô com 7 maritacas aqui que eu vou levar pra passear aí de manhã, pré-patinho. O problema vai ser o dia que os pets levarem o Dudu pra passear. Daí, Aí você disputa, né? Quem que vai levar? Porque eu sou um só. Ô, Dudu, mas você falou que você não leva gato pra passear. Eu tenho um amigo que passeia com a gatinha dela, assim. Não, Mas com a sim, gatinha sim. dele, assim. Tem gatos que estão acostumados, tá? Da encolheira e tal, não sei o que, gostam, tá? Que barato, né? Mas tem que ter um treinamento desde pequenininho. As nossas não tem. Isso é verdade. É A verdade. gente tentou fazer com uma, mas ela não se adaptou. Tá. E aí também deixa os bichos, né? Não precisa forçar a barra com ninguém. Deus me Não é livre. não, forçar a barra não é legal, não. Tom, Diga. você já mediu seus testículos hoje? Não. Hoje é que porque são 10h20. Ainda não fiz isso. Eu normalmente faço isso antes de dormir. Ah, tá. Tem que abrir aqui, meu Deus do céu. Senhor, essas horas. É segunda-feira, gente. Teria sido bom se tivesse perguntado pra Fê. Não, pois Ai, é. Deus. Não, mas sido seria ótimo. ótimo se tivesse perguntado pra mim. Seria ótimo essa pergunta. E então é isso. Vamos mostrar que a força física é um remédio muito melhor do que sátiras mordazes pra acabar com os nazistas. Sessão aleatória. Vamos lá para mais uma sessão aleatória, o podcast mais celebratório da Baixa Podosfera. Porque aqui, no Sessão Aleatória, a gente já celebrou a beleza masculina no episódio 11 do filme Grease, nos Tempos da Brilhantina. Já celebramos o São Patrício no episódio 2 do filme Gangues de Nova York. E já celebramos até casamentos, como no episódio 19 do filme O Poderoso Chefão.
Todos esses assuntos incríveis você encontra nos episódios anteriores do Sessão Aleatória, que hoje traz um filme que celebra o amor por uma cidade. Ou será que não? Manhattan, um filme do cineasta Woody Allen, ou, como diria a pessoa mais afetada, né? Woody Allen, que caiu em desgraça e ostracismo. Já já a gente fala mais sobre isso. Mas eu quero saber se vocês viram uma cena do filme Manhattan na cerimônia do Oscar 2025. Não, eu não vi a cerimônia do Oscar 2025. Eu também nunca vejo a cerimônia do Oscar. Eu vi só na hora da melhor atriz, aí perdeu, aí eu fiquei... Pois é, bom, apareceu lá e foi na sessão In Memoriam, quando relembraram o Marshall Brickman, que escreveu o roteiro do filme de hoje, ao lado do Woody Allen. Ele que faleceu em novembro de 2024. E, pasmem, essa informação é bombástica, hein? O Marshall Brickman nasceu no Rio de Janeiro, olha aí, em 25 de agosto de 1939. Olha aí. Vocês sabiam dessa? Como assim, gente? Na época, o pai dele era dono de uma empresa de importação e exportação no Brasil. Ele era filho do Abraham, que era um judeu que tinha fugido da Polônia durante a Segunda Guerra Mundial, e da mãe dele, a Pauline, que era de Nova York. Então, mais tarde, eles se mudaram para o Brooklyn, onde o Brickman cresceu. E pasmem mais ainda, o Marshall Brickman ganhou um Oscar em 1978 pelo filme Annie Hall, ou, como saiu aqui no Brasil, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. Então, será que a gente pode considerar que o Brasil já tinha ganhado um Oscar antes de ainda estar aqui, será? Porra! Divagações à parte, esse filme saiu da lista do Tom. Tom, explica aí pra gente por que nós assistimos Manhattan. Eu acho que, bom, passado mais de 200 episódios, assim, a gente falou sobre diversos diretores e a gente perdeu essa figura icônica do cinema, que é o Woody Allen, né? Que é um cara que é basicamente uma máquina que não consegue parar de fazer filme, apesar de tudo, né? Apesar de tudo, o cara jamais parou de fazer filme e passou batido. E o cara tem excelentes filmes, pelo menos na minha visão. Sim, tem. E eu acho que a gente deveria super ter escolhido ele pra gravar em algum momento, e acho que foi a essa hora de chegar. Mas será que tem algum outro motivo pra gente não ter escolhido nenhum filme de Woody Allen? Já veremos. Vamos falar então sobre o filme Manhattan, que é de 1979, dirigido pelo Woody Allen, um roteirista e diretor conhecido pelo seu humor ácido e suas reflexões existenciais. E tem no elenco o próprio Woody Allen, que interpreta o Isaac, um escritor de televisão inseguro em busca de sentido na vida, a Diane Keaton como Mary Wilkin, uma intelectual sofisticada e chata pra caramba, que se envolve romanticamente com o Isaac, a Mariel Hemingway, então com apenas 17 anos de idade, que entrega uma performance digna de Oscar para alguns, como Tracy, uma jovem que se envolve emocionalmente com o Isaac. Temos também a Meryl Streep, em um papel secundário mais marcante como Jill, a ex-esposa lésbica do Isaac, que está escrevendo um livro revelador sobre o relacionamento deles. Ela é que gravou suas cenas durante os intervalos de gravação de outro filme, Kramer vs. Kramer, o que foi uma excelente decisão porque ela ganharia o Oscar de atriz coadjuvante por ele, em 1980. Manhattan foi aclamado pela crítica e recebeu várias indicações e prêmios. Ele foi indicado ao BAFTA de melhor filme e melhor diretor, além da Diane Keaton ter recebido uma indicação na categoria de melhor atriz. A Mariel Hemingway, que interpretou a Tracy, foi indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Um feito notável, considerando a sua idade na época. Mas ela não foi a mais nova indicada, não. A Tatum O'Neal, que ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante, tinha apenas 10 anos de idade, conseguiu esse feito em 1973. O filme também ganhou o prêmio César, César, de melhor filme estrangeiro. A cinematografia em preto e branco do Gordon Willis foi muito elogiada e é frequentemente citada como uma das mais belas representações visuais de Nova York no cinema. E para falar mais sobre esse filme, a gente vai para o nosso querido quadro Viu Não Viu, onde a gente vai falar dos trabalhos dos atores desse elenco que a gente conhece e aqueles que a gente nunca ouviu falar. Você viu ou não viu? Olha, eu não queria falar do Woody Allen, não, né? Acho que tem muita coisa controversa sobre o homem Woody Allen, apesar da genialidade do cineasta Woody Allen. Mas como a gente adora uma fofoca, então vamos lembrar o que aconteceu aqui, tá?
ele esteve envolvido em um escândalo relacionado a alegações de abuso sexual. Em 1992, a Mia Farrow, que era a parceira dele na época, acusou Woody de abusar sexualmente de sua filha Dylan, que tinha 7 anos na época. O Woody Allen sempre negou as acusações e uma investigação foi conduzida, mas ele nunca foi formalmente acusado porque nunca foram encontradas provas. No entanto, o Woody já tinha um histórico de se relacionar com adolescentes, um histórico problemático. Ele teve um romance com a atriz Stacey Nelkin, que fez uma ponta no filme Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, quando ela tinha 17 anos. E ele também trocava correspondências com uma fã de 13 anos, chamada Nancy Jo Sales. Ela que mais tarde se tornaria jornalista. E teve também a Bobby Christina Engelhardt, uma modelo de 16 anos, e revelou mais tarde que a relação deles durou 4 anos e envolvia não só o Woody Allen, como também a Mia Farrow. Ou seja, a Mia também não é flor que se cheira não, né? E dizem que foi esse relacionamento que inspirou o casal do filme Manhattan. A controvérsia com a Mia Farrow foi reacendida em 2014, quando a Dylan Farrow, já adulta, escreveu uma carta aberta reafirmando as acusações. Outro problema grave foi o fato do Woody Allen, apesar de estar casado com a Mia Farrow, ter começado uma relação com a filha adotiva da Mia do casamento anterior dela, a Sun-Yi Previn, que é coreana de nascença. A Sun-Yi era filha adotiva da Mia com o André Previn, que, olha só, é quem toca a música tema do filme Manhattan. Tá tudo de família ali, né? Nossa, não, a Sun-Yi tinha 20 anos na época. E, bom, eles estão juntos até hoje, inclusive adotaram 2 filhas, né? Se é que isso quer dizer alguma coisa. A Sun-Yi fez acusações pesadas contra a Mia Farrow também. E recentemente saiu um documentário chamado Ellen vs Farrow, que mostra os bastidores da separação do casal, mas mostra apenas o lado da Mia Farrow. O Woody Allen nem foi consultado. Então, assim, se você quiser conhecer mais sobre o cineasta Woody Allen, assista filmes como Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, o meu favorito, A Rosa Púrpura do Cairo, Blue Jasmine, Meia-Noite em Paris, e o filme de hoje também. Agora, sobre o homem, eu acho que você vai ter que procurar nas manchetes policiais e revistas de fofoca por aí. Então, no Viu ou Não Viu de hoje, eu vou focar nas 2 atrizes principais do filme, que são a Mariel Hemingway e a Diane Keaton. A Mariel Hemingway nasceu em 22 de novembro de 1961 na Califórnia e é uma atriz e escritora americana integrante da famosa família Hemingway. Ela é neta do escritor Ernest Hemingway. E ela é irmã da atriz Margot Hemingway, uma das atrizes mais lindas de todos os tempos. A Mariel começou sua carreira no cinema aos 14 anos, estrelando ao lado de sua irmã no filme Lipstick, de 76. O seu papel mais icônico veio em 79 como Tracy, no filme de hoje, Manhattan, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar, consolidando-a como uma jovem talentosa em Hollywood. Mas eu aposto, acho que só o mentor vai lembrar da Mariel Hemingway no filme Super-Homem 4, Em Busca da Paz, o pior filme de Superman de todos os tempos, onde ela faz a repórter Lacey. Você lembra? Alguém assistiu esse filme? Eu assisti no cinema esse filme, mas eu não lembro de muita coisa, não. Meu Deus. Mas aquele não outro valeu nem filme pela do pipoca. Superman, que o Lex Luthor é o Kevin Spacey, também é uma bosta. Agora não sei qual que é pior, não. Bom, além de atuar, a Mariel é defensora da saúde mental e do bem-estar, fundou a Mariel Hemingway Foundation, que ajuda pessoas a encontrarem tratamento e diagnóstico para problemas mentais, e continua atuando, mesmo que em filmes bem ruins. Tem um filme de 2015 chamado The Prince, que tem nota 1,5 no IMDb. Imagina se esse filme é ruim. Socorro. Pois é, a sinopse desse filme é: meninos riquinhos de Manhattan vivendo o drama do ensino médio. Assista por conta e risco. Já a Diane Keaton, cujo nome verdadeiro é Diane Hall, nasceu em 5 de janeiro de 1946 em Los Angeles. Ela é atriz, diretora, produtora e ganhou destaque no mundo do cinema através da sua colaboração frequente com o Woody Allen, que inclui 8 filmes, incluindo a Annie Hall, pelo qual ela ganhou um Oscar, né? Esse filme de hoje, Manhattan, também A Era do Rádio, onde ela faz uma pontinha especial. Aliás, esse filme é bem legal, A Era do Rádio, de 87. E a última, que foi em 1993, com Um Misterioso Assassinato em Manhattan. Além do trabalho com o Woody Allen, ela estrelou em vários filmes aclamados, como O Poderoso Chefão, onde fez a Kay Adams.
Mas nem tudo foram flores na carreira dela, e ela também tem alguns filmes questionáveis no currículo, como Olha Quem Está Falando Agora, de 93, O Pai da Noiva, do 1, né, de 91, o 2 de 95 e O Pai da Noiva 3 de 2020. Mas talvez o pior filme tenha sido um dos mais recentes, chamado Arthur's Whiskey, de 2024. A história do filme é a seguinte, 3 amigas septuagenárias encontram uma garrafa de uísque que faz com que elas fiquem jovens durante 6 horas. Até o Boy George aparece no filme. Socorro! Pois é. Aí fica a dúvida, né? Será que é o uísque que faz que elas tenham essa impressão que estão jovens ou será que é verdade? É a substância, já era um negócio da substância. A substância alcoólica. É, total. E um detalhe interessante sobre a Diane Keaton é que ela geralmente usa chapéus e luvas. Ela tem uma coleção enorme e você dificilmente vê ela sem estar usando um chapéu na cabeça. Até nos papéis no cinema, se você reparar, ela está sempre de chapéu. E em novembro do ano passado, ela virou cantora. Ela gravou um single chamado First Christmas. Mas ela continua trabalhando como atriz, aliás, trabalhando como nunca. Ela já tem 4 filmes em pré-produção neste ano de 2025. A mulher não para. Vamos começar a nossa conversa então com a sinopse do IMDb para Manhattan, que diz o seguinte: a vida de um roteirista de televisão divorciado que namora uma adolescente se complica ainda mais quando ele se apaixona pela amante de seu melhor amigo. É meio confuso isso, né? Vou tentar explicar melhor aqui o enredo desse filme. O Isaac, que é o Woody Allen, é um escritor de televisão neurótico de 40 e poucos anos, acho que é 42 que ele fala no filme, né? Que namora a Tracy, né? Que é uma estudante do ensino médio de 17 anos. Mas ele começa a questionar a viabilidade desse relacionamento devido à diferença de idade. Então se envolve com a Mary, que é interpretada pela Diane Keaton, uma mulher sofisticada, intelectual e tal, só que ela, por sua vez, está tendo um caso com o melhor amigo do Isaac, o Yale, que é casado. Enquanto o Isaac tenta ficar com a Mary, ele tem que lidar com suas próprias inseguranças, os dilemas morais de seus relacionamentos e o seu desejo por uma conexão mais significativa. E é isso o filme. Vamos lá então para a nossa rodada de opiniões, começando com você, Tonzeira. O que você acha? Você já tinha visto esse filme, Tom? Não, então, aí é que tá. Dos 4 filmes que eu tinha citado, o único que eu não tinha visto era esse. Quais eram os outros filmes? A gente não falou, né? Diz aí, quais eram os outros filmes? O Annie Hall, o Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, Manhattan, era o Hannah e Suas Irmãs, e, por fim, o Crimes e Pecados, que eu também adoro. Ah, tá. E aí, de todos esses outros, eu assisti todos esses 3 filmes, e aí numa lista que eu tinha visto, entre os principais dele, eu acho que o Manhattan era o único que eu não tinha assistido, e acabou sendo sorteado lá na sessão. E eu achei ótimo também. Achei ótimo. Ele continua na mesma toada de sempre, de conseguir retratar pessoas muito problemáticas, com dificuldade, né, de conseguir se socializar corretamente, de maneira adequada, dentro da cidade grande. E muitos filmes dele que passam sobre isso, sobre dificuldades de se estabelecer uma relação adequada entre essas pessoas nos Estados Unidos, né? E aí acabou me chamando bastante atenção. Primeiro, o fato de ser um filme em preto e branco. O segundo, dele trabalhar com atrizes que ele já havia trabalhado antes. A Diane Keaton já tinha aparecido, se não me engano, em 1 ou 2 filmes. No principal dele, que é o Annie Hall, que é o Novo Neurótico, Noiva Nervosa. Eu achei um filme excelente, assim. Achei um filme muito bom. Ninguém é bom, né? Ninguém presta o suficiente nesse filme. Todo mundo tem algum problema claro nesse filme. Todo mundo tem algum problema crítico nesse filme que faz com que o filme evolua. Baseado nas contradições de cada um, baseado nos problemas que cada um traz pro filme, não por aquilo que ele é, mas assim, porque o cara não consegue se livrar de determinado problema. Ninguém consegue se livrar de determinado problema nesse filme. Pois é. E é ótimo. O pessoal mais adulto do filme é a Tracy, que tem 17 anos. Exato. E você, Dudu? Então, já gostei mais de Woody Allen, né? Agora, atualmente não é bom, não gosto tanto. E esse filme não achei muita graça, por saber, né, que é um filme baseado, né, no romance que ele teve com a menina de 17 anos. Então, assim, eu achei ele muito pessoal pro próprio Woody Allen mesmo, que dessa vida dele. Obviamente, né, é muito bem escrito, né, bem filmado, diretor de muito talento,
né, as atrizes, né, a seleção de atrizes foi excelente, né? Mesmo a Meryl Streep com um papel secundário, ela atuou muito bem. Mas realmente é muito datado também esse filme, então tem muita coisa errada. Quando ele fala, né, que a mulher dele deixou ele por conta de outra mulher, aí a própria mulher que tá com ele lá, né, quem que tá conversando com ele, acho que é a que tava traindo, o marido tava traindo, né, a esposa. E aí ela fala, nossa, mas aí você se sentiu depreciado por conta disso. Então, assim, é questão datada, bem complicado isso. Um bom filme, mas não tava na vibe, não. Na época foi um filme que mexeu em alguns assuntos polêmicos, né? Não se falava sobre isso. A Sim. ideia de falar sobre lesbianismo era uma coisa bem impensável, né? Mas mesmo ele falando, entendeu? Ele, tipo, falou contra, né? Tipo assim, criticando. Pois é, mas eu acho que se ele falasse a favor, ia ficar meio esquisito também, sabe? Pela época, eu acho. Eu sei. Não, né? Agora, é estranho isso, né? Porque eu lembro de ter assistido esse filme e, na época, isso eu assisti nos anos 80, tá? Uhum. Eu não fiquei assustado com esse relacionamento entre ele e a adolescente. Pra mim, na época, eu não fiquei chocado. Nossa. Isso diz muito, né, sobre a época. Hoje, vendo, cara, teve muita cena ali que eu assisti, chegou a me dar asco, assim, de assistir algumas coisas no histórico dele, que era muito, então, assim, nossa, aquela cena na cama, puta que pariu, não. Então, e é um filme leve, ele é um filme de relacionamento, mas é bem leve, não tem nada pesado ali. É um filme pra ser teoricamente, né, tem partes engraçadas ali, né? Tem o drama, mas é bem leve. Mas o fato de você estar vendo aquela relação ali é muito extremamente incômodo, atualmente. Extremamente desconfortável. Não dá. Tipo assim, eu não gosto, eu também me senti desconfortável também, igual você, assistindo. E você, Fê? Como é que você se sentiu assistindo Manhattan? Eu resumi na figurinha da Sandy Júnior que eu amo, que é um misto de prazer e agonia. É isso. É muito bom, né? Que merda, né? Pra mim esse resumo é isso, né? Porque até fui anotando coisas assim quando via. Corroboro demais com tudo que vocês falaram, que eu também anotei isso, né? Esses enlaces, essas coisas que estavam sendo mostradas ali no filme, né? Dele, relacionamento com uma adolescente, questão também de, às vezes, tratar a mulher como louca, tem essa questão mais machista, misógina, isso, tá tudo ali, né, gente? Não tem o que falar. Uhum. Mas aí, ao mesmo tempo, eu via tudo aquilo, me dava essa... Ai, meu Deus do céu, eu tenho que assistir esse filme, vamos. Eu falava assim, não, mas ó... Mas aí eu... Não, eu até falei, eu ficava assim, ai, meu Deus do céu, será que o Tom gosta desse filme? E eu aqui achando horrores do filme. Mas acho que é isso também, gosto é que nem tu, né? E é isso, e é a vida. Mas ao mesmo tempo, eu também me pegava... Ao mesmo tempo tinha essa questão, né? Porque eu acho que a questão do tempo, da mesma forma que o Chi falou, né? Pra época, provavelmente não incomodaria tanto. Talvez o que incomodasse fosse essa questão do lesbianismo. Sim, o restante passaria batido, obviamente. A traição, né? Passaria. O cara com a mulher há 12 anos, traindo lá normal, não sei o quê. Eles conversam como se fosse nada. A traição, beleza. Não, e ela falando Normal. assim pra ele no café, né? Tipo, não, eu sei que ele tem os casinhos lá. E você que apresentou tipo, gente, né? Passando pano geral aí pra enfim, eu nem vou entrar nesse negócio, senão vai virar Hadouken aqui. Mas aí, ao mesmo tempo que eu olhava pra isso, me sentia muito incomodada. Por outro lado, eu fiquei muito maravilhada com a fotografia do filme. Achei bem bonita a fotografia. O fato de ser preto e branco também é uma coisa que me chamou muita atenção, mas cenas, né? Alguns momentos que eles paravam, assim, a questão de fotografia mesmo, que você vê que era escolha, provavelmente o próprio Woody Allen, né, de fazer lá aquela parada, né? Aquele frame, aquela foto, né, até aquela cena, que inclusive, às vezes eu fui procurar algumas coisas sobre o filme, uma das fotos do filme é aquela cena que ele tá sentado com a Mary no banco quando sai pra passear com o cachorro. Sim. Na ponte, Sim. Então assim... Várias fotografias bem bonitas, assim, da cidade, da cidade urbana, né? Eu acho que isso que foi me fazendo ir seguindo adiante com o filme. Acho que o fato de morar numa cidade grande também hoje, sabe? Então, de ver as similaridades da cidade grande, do barulho, das confusões, dos encontros e desencontros de cidade grande. Eu acho que eu fui tentando, como uma boa geminiana com ascendente Libra, eu vou tentando achar lugares. Vamos lá, vamos ver, vamos cavar esse negócio aqui, né? Vamos cavar aqui. Que o cara é brilhante como cineasta, com certeza. Isso daí não é. Eu acho que foi
posso estar mentindo. Eu não lembro de outro filme que eu vi dele, acho que só o Blue Jasmine. Mas, assim, realmente é muito bonito. Ele é muito bom. Me cansa um pouco ele fazer tudo, né? Ele quer ser Deus, ele quer ser diretor, ele quer ser roteirista, ele quer ser ator. Isso me cansa um pouco também. Mas ok, sei lá, foi uma experiência. Eu falo, às vezes também o incômodo faz parte, acho que do processo artístico, né? Total. Lógico que não foi... Acho que a intenção do filme, quando ele foi produzido, não foi essa, né? Mas, lógico, ainda bem que no Sinistro, estou muito feliz porque estamos aqui, eu, uma única mulher nesse podcast, e temos 3 homens e que se sentiram também incomodados com muitas coisas, então eu fico muito feliz de ver essa evolução das coisas, né? Que como já, né, avançamos aí e ganhamos espaço, né? Em alguma medida nesse mundo que não é fácil para as mulheres. E é isso. Pois é. Obrigada. Mas vem cá, e a atuação da Meryl Hemingway? Vocês acham que é digna de Oscar? Eu confesso. Cara, não, De quem? que eu achei ok. ela some parte do filme. Da menina lá, adolescente? Por que ela foi? Ela Eu não achei ganhou, ela não. bem- Ela foi indicada. Não ganhou. Quem ganhou foi a... Eu não sei, gente. Eu achei ela bem Ai, quem foi que lazer, ganhou? assim, não sei. Cumpriu, assim. Cumpriu, tipo, né? Cumpriu, assim. Gostei muito mais, obviamente, da Diane que estão fazendo, né? Taxada de louca lá na história em alguns momentos, mas eu gostava muito mais dela nessa loucura do que, enfim, né? Mas eu acho que é um pouco isso, talvez, também. Enfim, acho que é a maturidade, enfim. Aí a gente vai entrar pra um monte de lugar, gente. Não vou entrar nesse assunto. E até porque, né, convenhamos, ter indicada pro Oscar, ganhar o Oscar desde sempre não tá valendo muita coisa, né? Então, né? Quem é indicado, quem ganha. Então, né? A gente já entendeu como é que o Oscar Há funciona, muitos né, minha anos, né? gente? Né, galera? Estamos em 2025, né? Vamos, né? A gente já entendeu como é que funciona a indústria da Academy Awards. Então, beleza, é isso. Segue o É a mesma barco. academia que botou lá o Emília Pérez em 11 categorias. Em 13. Pô, tá de sacanagem. Em 13. Tá de sacanagem. Pois é, né? Então, gente, então. Vamos falar um pouquinho sobre as histórias de produção do filme Manhattan, né? Ele surgiu do amor de Woody Allen pela música do George Gershwin. Um dia ele estava lá ouvindo o disco do Gershwin e imaginou um filme romântico em preto e branco ambientado na cidade de Nova York, inspirado pelas composições dele. O Woody queria retratar uma versão romantizada de Manhattan que lembrasse os filmes antigos de Hollywood, contrastando com as representações mais realistas do cinema contemporâneo. E aí ele escreveu o roteiro em colaboração com o Marshall Brickman, com quem havia co-escrito Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, de 77. O roteiro passou por várias versões, com o Woody refinando os diálogos e a estrutura para achar um equilíbrio ali entre humor e algumas conversas com uma profundidade emocional, filosófica e tal. O filme foi produzido pelo Charles Joff, que é um colaborador de longa data do Woody Allen, produziu muito dos seus trabalhos anteriores. E foi financiada pela United Artists, um estúdio que mantinha uma forte relação com o Woody Allen na época. E ele sempre quis filmar em preto e branco, mas foi só nesse filme aí que ele conseguiu realizar o seu sonho, apesar da ideia ter sofrido uma rejeição do estúdio inicialmente devido a preocupações com a viabilidade comercial. No entanto, o Woody e o diretor de fotografia, que é o Gordon Willis, o mágico, né, seguiram em frente, criaram ali o visual icônico do filme, que é uma das suas marcas registradas. E ele usou uma técnica diferente para fazer as filmagens. Ele usou uma lente chamada anamórfica, que é usada para espremer a imagem durante a gravação. Essa lente comprime a imagem horizontalmente, no filme de 35mm. Aí depois, quando ela é projetada no cinema, outra lente específica desfaz essa compressão, dá aquela esticadinha na imagem para voltar no tamanho original. Isso cria um visual mais amplo e detalhado, assim, dá uma impressão de maior profundidade. E essa proporção aí tá mais larga, né, ou chamado widescreen, define o formato da imagem no cinema ou na TV também. No caso de Manhattan, a largura da imagem ficou em 2,35 vezes maior do que a altura. Essa proporção aí é muito usada em filmes para capturar paisagens amplas, cenas urbanas ou grandes planos gerais, né? Exatamente como a gente vê na Nova York do filme.
E quando ele usou esse formato, o Woody Allen quis aproveitar ao máximo, né? Para mostrar a arquitetura, cenários, Manhattan, mostrando ali vários detalhes visuais, toda a grandiosidade da cidade. O filme foi rodado em locações por toda Manhattan, destacando inúmeros pontos turísticos. Só naquela cena no planetário é que eles tiveram que construir o cenário ali. E aquela cena famosa da ponte, tem uma história engraçada lá, que um dos produtores conseguiu falar com, acho que o prefeito, alguém responsável lá pelas luzes da cidade de Nova York, e pediu para não desligar as luzes da ponte, porque eles iam fazer as gravações. E então foi isso. As luzinhas que a gente vê lá na ponte, naquela cena, só estavam ligadas pro filme. Assim que acabou a cena, apagaram as luzes. Ah, querido. Realmente só para aquela cena. Só que apesar de toda essa dedicação, né, todo o amor envolvido na produção, o Woody Allen não gostou do resultado final. Na verdade, ele odiou, né? Ele odiou tanto que ele se ofereceu para fazer outro filme de graça, desde que o estúdio não lançasse Manhattan. Só que aí, infelizmente, a United Artists não ouviu ele e resolveu lançar Manhattan mesmo assim, e o filme acabou se tornando um grande sucesso crítico e comercial. Pô, que interessante. Tem muita coisa interessante nos bastidores das histórias desse filme aí, e na rede de contatos, né, que o Woody Allen tinha ali, tem muita coisa legal. Agora, tem uma coisa, o Woody Allen falou numa entrevista, tipo assim, ele se safou porque ele não queria lançar Manhattan. Aí eu fiquei pensando, será que ele ficou com peso na consciência falando, pô, eu tô ali com a adolescente de 17 anos, será que vão falar? Não. É melhor não lançar esse filme. Não. Será que foi isso? Não. Porque Nunca sabe. no final, em todos os filmes do Woody Allen sempre tem um dilema moral. Ele sempre pega pesado em alguma questão moral que é realmente pro filme girar, né, em torno desse desconforto, em torno desse incômodo. É alguma coisa que ele fala, é alguma ação que ele toma, sempre gira em torno disso. Tem algumas entrevistas de um livro que eu tenho que ele fala que ele diz que se não tem esse critério do desconforto dentro do filme, ainda que seja comédias, ainda que seja não sei o quê, não seria um filme dele e não seria cinema por si só. Porque o cinema que passa do mesmo jeito que você entrou não é um filme que te atravessa, então necessariamente não é um filme com uma expressão artística na visão dele. Então ele sempre coloca coisas assim. Até mesmo por ele se reconhecer como uma pessoa horrorosa. E a ceninha, a gente não falou sobre essa cena final do filme com aquela risadinha marota ali em frente a Mary ali, né? A Trace. Ele tá sendo absolutamente manipulador, né? Meu Deus, ali eu... Nossa senhora, foi ainda bem que aquela Mary vazou. Falou, muito bem, Mary. Isso mesmo, vaza, fia. Nossa senhora, ali já começou a toxicidade. Falei, meu Deus, cara. Levou o pé na bunda da outra, agora voltou. Ah, vá. Ah, vá. E lógico que tem que colocar um diálogo, né? Se você tivesse me ligado uma semana antes. Tipo, ah, vá. É isso, gente. Bom, bora então pro troféu aleatório? Bora. Troféu aleatório. Olá, troféu aleatório. A gente precisa ainda lembrar o que significa ganhar essa premiação intercontinental de garbo e elegância a essa altura do campeonato? Acho que não, né? Ó, que é isso? Tá mudando o protocolo aí? Não, então vamos fazer. Não, o André gosta do protocolo. Então, Dudu, lembra pra gente o que significa ganhar um troféu aleatório. Ganhar um troféu aleatório você... Porra, que bosta, velho. Esse filme... Eu não fiquei lendo. Esse filme não deixou legal, não. Eu não tenho nem troféu pra esse filme, gente. Pelo amor de Deus. Tô falando sério. É mesmo? Não, ninguém se deu bem. Não tem nada que se deu bem. Sim, Dudu, dá sim. Manda aí, Fê. Manda aí, Fê. Tanto que dá pra ter troféu, porque eu tirei 2. Dois troféus. Aí, ó. Troféus. Tirei 2 troféus. Troféu, falei até errado, tá vendo? Troféus. Beijo, Marcelo. Eu vou falar os 2 troféus. 2 troféus, que não sei. Gente, meu português, perdoe. Já era, vocês entenderam. Os 2 prêmios. É isso, tá brincando. Os 2 prêmios aí. Da Fernanda, isso, pronto, vou fazer o do Dudu, pronto. Então, um prêmio vai ser
pra Tracy e pra Mary, que deram o pé na bunda do Isaac. No final das contas, ele ficou sozinho, então eu achei ótimo. Apesar dos pesares, entendeu? Ele não ficou com ninguém. Troféu pé na bunda, bem dado, isso aí. Eu achei que é ótimo. Ele ficou lá sozinho chupando o dedo, tentou ainda persuadir a menina no final. Ela, mas vazou pra Londres e falei, muito bem, querida, parabéns pra você vai mudar e é isso que a gente quer. A gente não sabe. Não sei. Até onde terminou o filme. A gente torce, Fica na Olha- imaginação de quem Na minha imaginação, assistiu, ela volta exato. mútil, virada e vai falar que eu tava com esse ser aqui, quero não. E eu acho que ela isso. nem volta. Na minha, ela nem Entendeu? volta. Ela vai também. ficar em Londres, vai achar o Harry Potter lá, vai ficar por lá. Já é outro filme. Mas o troféu mais importante, eu acho, vai pro Waffle. Pra mim é o melhor. O cachorrinho. É o cachorrinho, porque os cachorros, gente, os bichos sempre sabem das coisas. Tá latindo, né? Na casa da merda, tá no telefone, o É cachorro. muito bom. Gente, o que cachorro que não levou embora? Então o troféu vai pro Waffle, porque ele é o mais fofo desse O nome dele é filme. muito legal também, né? Ele é o mais fofo. Tipo, eu Adorei o troféu pra nome. ele. Eu lembrei até o nome, de vontade de morder mesmo, saca? O nome dele é bacana. O meu troféu As Aparências Enganam vai pro nosso querido Jeremiah, que é o ex-marido da Mary Wilkie, que ela tá conversando com o Woody Pode Allen crer. e ela dá um retrospecto das experiências sexuais que ela tinha. Ela falou, o meu ex-marido, o Jeremiah, ele era um animal selvagem na cama. E aí ela encontra com ele na loja de sapato e aparece um ator chamado Wallace Shawn. Ele é muito bom. Um aquele baixinho. cara é muito Isso, bom. né? Meu Deus, cara. Só que aquele momento, assim, caralho, esse cara é o... É um animal na cama. É um É um animal da animal. cama. E isso que o Woody Allen não é muito mais bonito que ele. Não, o gosto da mulher é Né? esse aí. E aí esse que é a partir da hora. A hora que ele aparece assim, aí e fica o desconforto e ela fala normal. Mas eu tenho uma explicação científica para as escolhas dela. Olha aí. Eu falei, Dudu, qual é a Já explicação? no científica? nosso relatório. Tá ótimo. Então tá bom. Aguardem. Muito bem, eu queria aproveitar aqui, ó. Tem a ver com o tamanho dos testículos também. Do tamanho do quê? Com o tamanho do Essa testículo. sacanagem, essas Ai, partes. Bom, enfim, socorro. deixa eu aproveitar aqui o ensejo e dar o meu troféu, que é o troféu CBC Estela Barros de Turismo Cinematográfico, que vai para a abertura do filme, que mostra 60 cenas com os pontos mais conhecidos de Nova York, ao som de Rhapsody in Blue do George Gershwin. Inclusive, as torres gêmeas estavam lá do World Trade Center. E esses troféus serão entregues por quem, hein? Pelo Waffle. Waffles. Pelo Waffles. Melhor pelo Waffle Ele é do o que único pelo de- Jeremiah. É isso. Vai que o Jeremiah se engraça com você, enfim. É mais fácil, eu acho que eu acho que é mais, como é que fala? É mais seguro deixar o Waffle entregar o troféu nesse filme. Isso é verdade. Só acho. Antes dos assuntos aleatórios, temos algum recado? Eu tenho um recado. A gente não teve, mas... temos. Eu tenho um recado, eu tenho um recado. Para contar a todos os meus aleatórios de coração que este é o episódio de gravação de minha despedida do elenco fixo do Sessão Aleatória. Eu queria dizer que filmes bons acabam também. Como assim? E acho que o Sessão Aleatória são 5 anos de muita dedicação que a gente teve durante esse período todo. Acho que foi uma das maiores coisas que eu fiz na minha vida e vai continuar sendo por um bom tempo. Fará falta, Tom. Musiquinha Cantar, triste. Fê, era tem só que deixa pôr. pra você cantar uma música triste agora. Isso, Maria. Said I didn't come here to live you. Do nada. É ótimo, né? To lose. A única coisa que me vem na cabeça. Não, então fará falta, mas o show deve continuar, né? Então vamos lá, bora pros assuntos aleatórios. Começando com você, Tom, o seu assunto aleatório para hoje. Olha aí, que maravilha, que maravilha. Bom, acabei de falar, né? Despedida é uma coisa estranha e talvez, por isso eu decidi trazer aqui não só esse filme, não só essa pauta, porque em 200 episódios a gente não falou sobre isso. E no Tonzeira Filosofa, o último Tonzeira Filosofa, eu vou dizer, devemos
ou não devemos separar a arte do artista? Polêmico. Música da Usurpadora. Impossível. Vou fazer toda a trilha sonora. Começa o Tonzeira Filosofa aqui no Sessão Aleatória. Já no primeiro lance, Sócrates passa para Platão, Platão para Arquimedes, Arquimedes para Sócrates. Gol! Golaço de Sócrates! Bonito Tonzeira Filosofa. Não dá pra falar sobre esse tema sem conseguir delimitar muito bem o que é a arte e o que é o artista. Falar sobre o que é arte provavelmente é uma das questões mais antigas que existem dentro da filosofia. Afinal, o que é que define a arte? O Platão dizia que era uma cópia imperfeita da realidade, seja ela qual for. O Aristóteles via como uma forma de catarse da expressão humana. O Kant considerava a arte como uma experiência estética. E o Nietzsche enxergava a arte como a mais profunda expressão da nossa vontade. Se a arte é tudo aquilo que provoca a gente, emociona a gente, desconforta ou ressoa, então talvez qualquer coisa pode ser arte. Mas, se for assim, onde é que a gente traça ali entre o que merece a nossa admiração e o que deve ser descartado? Quem é que desenha essa linha? A arte também é entendida como um meio de comunicação entre diversas épocas e um retrato de culturas e indivíduos. Ela é um campo de experimentação e um jogo de simbolismos ali que relacionam entre si, mas também entre o espectador. O filósofo Roland Barthes diria que a arte não pertence ao artista, mas ao público dele, e que o sentido da obra se constrói, na verdade, na recepção da expressão e não na intenção criativa. O problema é que nem sempre a gente consegue definir uma métrica universal para conseguir reconhecer a arte. A Mona Lisa e uma pintura rupestre compartilham o mesmo status artístico? Um filme de super-herói e uma produção experimental carregam o mesmo valor cultural? Então essa relatividade mostra que a arte é, antes de tudo isso, um fenômeno subjetivo da nossa análise individual dentro de um contexto cultural. Se a gente levar em conta a teoria da arte como a repetição, como Platão diria, a gente vai dizer que a arte reflete e transforma a realidade ao mesmo tempo que ela acontece. Se a gente adotar a visão da arte como uma expressão, a gente vai ver que ela traduz as emoções e a intenção do artista, que é quem cria. E, se por outro lado a gente encarar a arte como uma experiência estética, que nem dizia o Kant, a gente consegue julgá-la sem nos preocupar com quem produziu, mas na verdade como ela reflete pra gente. Tá. Se a arte é resultado de um processo humano de expressão, então o artista é aquele que dá a vida a essa expressão. O artista é aquele que produz a arte expressiva. Mas será que isso significa que todo artista é um ser moralmente elevado? Começa aí a discussão. Será que todo artista é um cara moralmente melhor do que alguém? Ou que ele deveria ser melhor do que alguém? Ou ele seria só um mensageiro? Um filtro que traduz o que o mundo é, o que o mundo faz, o que o mundo realiza e consegue transformar isso em sensibilidade e técnica. O poeta e o dramaturgo Oscar Wilde defendia que toda arte tem que ser inútil. Uma frase que parece mais ou menos paradoxal, mas que dá para explicar. Ele aponta para a ideia de que a arte não precisa se justificar por meio de uma utilidade ou de uma moralidade, mas e o artista? Ele deve ser julgado por sua obra ou por suas ações fora da sua obra? O artista não é um executor técnico só, mas ele é um cara, uma pessoa normal, inserida dentro do tempo e dentro do contexto histórico, social e cultural. Em diversos casos, a arte não só reflete, mas também influencia a sociedade. A relação entre a obra e o criador pode criar um vínculo inquebrável ou uma linha muito fina. O Van Gogh morreu sem nenhum reconhecimento. Hoje ele é considerado um gênio. O Kafka pediu que os seus escritos fossem destruídos depois que ele morresse e acabou se tornando o ícone eterno. A arte às vezes sobrevive ao artista, mas a sua presença jamais deixa de ser sentida.
E dentro dessas contradições, a gente tem, ao longo da história, artistas que foram simultaneamente visionários e figuras absolutamente controversas e ou repulsivas. O Caravaggio foi um dos mestres do Barroco, era um homem violento e acusado de assassinato. O Ezra Pound apoiou o fascismo. O Jean Genet, um ex-presidiário, redefiniu toda a literatura francesa. Além de diversos outros, como que a gente já trouxe aqui. O Hitchcock, o Michael Jackson, o próprio Woody Allen. Kevin Spacey. O Kevin Spacey. Aquele último cara que saiu lá do filme que a gente fez, do drama adolescente lá. Do ator que dirigiu e que teve problema agora com um outro Tá filme. rolando uma treta, né, daquele cara. Esse cara também é um eterno babaca. A dualidade entre genialidade e transgressão é parte fundamental da discussão sobre até que ponto a biografia do artista pode ou deve interferir na forma como a arte é consumida. Por exemplo, não é porque também o artista é bom moralmente que a gente consome mais, porque senão todo mundo teria um disco do Padre Fábio de Mello em casa. O filósofo Michel Foucault questiona até que ponto o conceito de autor é relevante para a obra. No livro O que é um autor, ele sugere que a identidade do criador é só um ponto de referência que pode ser bastante dispensável. Só que na prática, será que a gente consegue ignorar completamente quem está por trás da obra? Não. A ideia de que a arte é autônoma e separada do seu criador parece ser mais um ideal do que, na verdade, uma realidade absoluta. A arte não nasce do nada. Ele é um devir, algo que precisa ser feito e superado, um processo de transformação e de construção do sujeito. O artista coloca algo de si na sua obra, mas essa obra também é moldada por contextos históricos, sociais, filosóficos, que vão além do criador, inclusive a participação de outras pessoas nesse processo. Quando a gente assiste a um filme do Roman Polanski, ou quando a gente ouve uma música do Michael Jackson, a gente está consumindo só uma obra, ou a gente também está carregando o peso da biografia dos seus criadores? Se a arte é comunicação, então sempre tem um remetente. Mas será que a gente precisa enxergar esse remetente e só através da forma como a gente enxerga esse remetente é que a gente é capaz de apreciar uma mensagem? Agora vamos pro pau. 5 argumentos para você não separar a arte do artista. O mais importante é: a arte é também uma extensão moral do seu criador. A visão de mundo do artista inevitavelmente acaba se tornando um reflexo da sua obra. Então, ideologia, crença, os aspectos éticos do criador são transmitidos através da sua própria arte, tornando ela um reflexo direto dele. A segunda parte é o consumo dessa arte como cumplicidade. E ao consumir a obra de artistas moralmente questionáveis, existe ali um risco de contribuir financeiramente ou culturalmente para a manutenção das ações e ideias de seres desse tipo. A memória coletiva e a ética estética é a arte que molda a sociedade, e a preservação sem crítica pode perpetuar figuras problemáticas como referências culturais intocáveis. Tem também o poder da influência da obra na sociedade, ou seja, as obras de arte podem impactar profundamente a cultura e reforçar valores nocivos, tornando difícil dissociar essas obras de arte do contexto em que elas foram criadas. E tem a validação de figuras problemáticas, que é separar completamente obra e ator, pode ser interpretado como uma forma de minimizar ou normalizar, ou também absorver ações que são condenáveis desse artista. E agora, 5 argumentos para conseguir separar a arte do artista. Vamos lá. O primeiro deles é o distanciamento entre criador e criação. Porque uma obra, uma vez que ele é lançado no mundo, adquire vida própria e pode ser interpretada de diversas formas, independente daquilo que o criador queria. Como, por exemplo, o Manhattan, em que não queria, pela visão do seu autor, ser lançado. E mesmo assim foi lançado e foi bastante cultuado e premiado na época do seu lançamento. O julgamento pelos olhos morais da época. Muitas figuras históricas seriam canceladas hoje pelos padrões atuais, assim como são normalmente aceitadas hoje, mas as suas obras permanecem fundamentais para sua cultura independente disso. Como, por exemplo, também o valor intrínseco da obra em si. A experiência estética pode ser válida por si só, independente da biografia do artista. Afinal, se eu conto alguma coisa pra você, se você observa determinada obra e você admira ela, se eu conto pra você que o autor é uma pessoa péssima
ou uma pessoa ótima, a arte ganha ou perde valor a partir da sua admiração por causa disso? Boa pergunta. A capacidade da arte de ser ressignificada. A recepção da arte muda com o tempo e pode ganhar novos significados à medida que o contexto histórico, social e cultural vai evoluindo ao longo do tempo. E a impossibilidade de julgar todos os artistas com o mesmo peso. Se toda a obra fosse descartada por conta do seu criador, a gente perderia uma grande parte do acervo cultural da humanidade. Afinal, quem é que dita quem pode ou não pode ser os artistas e qual é a moralidade defendida dentro desse processo? Porque isso significaria que existe uma moral única e uma ação única e critérios únicos para você se tornar ou não digno de expressar aquilo que está não só dentro de você, mas aquilo que você enxerga dentro da própria sociedade produtora desse contexto. Por isso, gostaria de terminar com uma grande confusão, porque a gente chega no ponto onde queríamos estar e como desde quando começamos. Perdido dentro de argumento conflitante sem nenhuma resposta. Porque talvez o dilema não seja separar ou não, mas entender que cada caso traz suas nuances. Podemos escolher o que consumir e como consumir, o que admirar e o que não admirar. Mas devemos estar sempre cientes das camadas de significado envolvidos nessa escolha. A arte é um espelho da humanidade, com toda a sua beleza e com principalmente toda a sua feiura. O artista é um ser falho, como todos nós. E no fim das contas, o que resta é eterna contradição. Ao apreciar a arte, a gente também está olhando para dentro da gente. E quando a gente olha para dentro, o que a gente consegue enxergar? O que a gente consegue ignorar? O que a gente consegue perdoar dentro da gente? E mais importante, o que é que a gente consegue condenar? Então, aqui eu vou dizendo tchauzinho e fique tranquilo que eu vou aparecer. Afinal, não só eu, como a arte e como sessão aleatória, a gente nunca morre, a gente só muda de forma. E é isso o meu teminha aleatório da semana. Teminha que propõe mais perguntas do que respostas. Então, gente, se você ouviu direito, o Tom falou que ele não faz parte da bancada fixa do programa, mas nada impede dele ficar ali no cantinho, olhando e falando, esse filme eu quero fazer, e aí aparece de novo o Tom por aqui. Afinal de contas, os blocos do Tom vão continuar. Exatamente. Com ou sem Tom? Muito bem, então. É uma pergunta muito difícil. Realmente, essa questão de você pensar que se você olhar de perto não tem ninguém que se salva, é um argumento muito válido pra gente tentar separar a obra do artista, né? Total. E realmente, lembrar que a sociedade muda, as pessoas são imperfeitas e coisas e tal. A questão toda eu acho que é, tipo, alguém falou uma coisa pra mim, tipo, tá, você tá ouvindo o Michael Jackson, mas e se você fosse um dos pais daquelas crianças que estão acusando ele de assédio? Entendeu? E aí como é que você se sentiria? Porque quando você tá longe, quanto mais longe você tá do problema, quanto menos empatia você sente pela vítima, maior é a chance de você conseguir separar a obra do artista, né? É uma medida muito complicada. Tem algum artista que vocês não conseguem mais assistir filme, ouvir música, acompanhar? Teve alguém que vocês falaram, não, esse aí pra mim morreu? Pra mim morreu, deixa eu ver. Não. Nenhum? Não. Acho que não tem muito jeito, né? Igual eu falei, esse filme do Woody Allen, eu fiquei desconfortável assistindo, mas tem outros que são melhores, que são bons. Então, assim, não é a questão da pessoa, né? É do filme em si. Mas não lembro de alguém que eu falo assim, nunca vou ouvir essa pessoa. Mas não teve ninguém que se pegou um ranço assim? Igual, por exemplo, você nunca vai ouvir Eric Clapton mais, o cara é anti-vax. Entre outras coisas, né? Pois é, entre outras coisas. O Robert De Niro é anti-vax, porque tem um filho que ele fala que a vacina deixou ele lá na condição que ele tá. Então, assim. Mas ele é anti-Trump também, aí dá uma equilibrada. Então, exato. Então essas coisas você tem que ver, né? Um pouco de drogas, um pouco de salada, é isso. No final das contas é um pouco isso mesmo. Mário Frias, por exemplo. Tô brincando. Mário Frias, Tô brincando. como é que eu vou descartar a participação dele no Malhação, né? A obra do Mário Frias. Atuações tão antológicas. Malhação, porra, não pode ter como. Lembrei de um, gente. Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato escrevia carta pra galera do Ku Klux Klan. Aí, Jesus amado. Falando pros caras virem pra cá. Exato. Então, assim, Caraca, mano. difícil. Socorro. E a galera falava, mano,
a galera do KKK falava, mano, pega leve um pouco. Se você pegar os textos dele, né, lendo lá, você vai ver destratando ou zoando, né, os pretos das histórias e tal, inferiorizando, né? Então, associando animais. A tia Anastácia era sempre humilhada por uma boneca de pano. Sim, exato. É sempre culpada É um por exemplo tudo. melhor do que esse da tia Anastácia, porque o livro famoso de receitas é Receitas da Dona Benta, mas quem cozinhava era a tia Anastácia. Tia Exato, Anastácia. isso é foda, né? Até Isso isso. é foda. Caraca, é mesmo, hein? Gente, bagulho é tenso. A véia ficava lá sentada na cadeira de balanço, botava preto pra cozinhar e depois tirava E ganhava os de cima méritos, dela. né, da comida. Pô, tá de sacanagem. Enfim, é um tema difícil nesse, mas olha aí a reflexão. Bora para o próximo assunto. Bora, Cris. Bora. Chegou a tua hora do seu assunto testicular. Eu escrevi um testículo. Em texto, aqui, em texto, em texto. Um testículo. Olha aqui. Deus. Eu cheguei a pensar em vários assuntos para esse filme. Logo que abriu a abertura, tinha o leão, né, rugindo ali. Eu falei, vou falar do leão. Não, vou falar de leão, não. Depois eu falo de leão. E aí eu pensei em falar da gaita. Porra, mas esse assunto você pode fazer com todos os filmes, quase. Pois é, dá pra fazer com vários filmes, então eu posso guardar o leão pra outra oportunidade. Eu ia falar da gaita, mas aí começou aquele negócio de trai com um, aí depois volta, aí depois trai com o outro, e aquela confusão. Eu falei assim, eu vou pesquisar aqui como que foi a evolução da reprodução humana numa perspectiva primatológica. Ô, louco. E esse é um artigo do Robert D. Martin, né, do Departamento de Antropologia do Museu Field de Chicago. E esse artigo vai discutir, né, a evolução da reprodução humana a partir de uma perspectiva primatológica, comparando características reprodutivas entre humanos e outros primatas, né, explorando ali análises como, por exemplo, de tamanho dos testículos, esperma, ciclo ovariano, placentação, gestação e até amamentação. Os humanos têm testículos e esperma menores em relação ao tamanho corporal, indicando uma adaptação a um sistema de acasalamento com baixa competição espermática. Uma outra situação é que a menstruação é uma característica rara entre os primatas, sendo observada em humanos e em alguns morcegos, com 3 hipóteses propostas para sua evolução. Falando da gestação, a humana é considerada média entre os primatas, mas com maior investimento materno em comparação com os grandes primatas. O que é isso, Dudu? O quê? Gestação? Investimento materno. O filhote fica mais tempo com a mãe do que em relação a outros primatas, entendeu? Investimento materno é isso. Tá. E o crescimento cerebral fetal continua por 1 ano após o nascimento, né, nos humanos, resultando em bebês humanos que são secundariamente, né, altriciais. Até além de lactação natural em humanos é estimada em cerca de 3 anos, alinhando-se com as expectativas de comparação com outros hominídeos. O texto também vai enfatizar que as adaptações evolutivas têm que ser contextualizadas em um estilo de vida de caçadores-coletores que durou cerca de 190 mil anos. Sistemas de acasalamento em primatas eles são monogamia, poliginia, poliandria e poliginandria, sendo que a poliginia é quando a fêmea é dominante, a poliandria é quando o macho é dominante e a poliginiandria, ela tem os 2 dominantes no grupo ali. E a monogamia, né, um casal, formado casal. E aí primatas noturnos têm sistemas sociais de acasalamento inferidos por encontros, enquanto primatas diurnos vivem em grupos. Então aqueles noturnos eles ficam separados, eles só encontram ali para se acasalar, e os diurnos eles vivem em grupos sociais mais coesos. E os testículos de primatas com sistemas unimais são menores, enquanto os sistemas multimais. Então, aqueles primatas com sistemas com menos indivíduos, eles vão ter testículos menores, e com muitos indivíduos, testículos maiores. O terço médio do esperma é a parte do motorzinho do esperma, que faz ele correr mais. Então, um grupo de animais que tem ali um sistema mais coeso, que não tem muita competição reprodutiva, ele vai ter um esperma em tamanho menor, um motorzinho menos eficiente. Ele não precisa de um esperma competitivo.
Uma outra coisa que acontece é o báculo, que é um osso presente na maioria dos primatas, é um osso peniano, é um osso que está no pênis, que varia de tamanho e forma, né? Relacionando também ao sistema de acasalamento. Animais com osso maior, eles têm uma penetração sexual mais prolongada. Então fica mais tempo conectado na fêmea. É igual o cachorro também tem o osso. Então você já viu o cachorro cruzando, fica grudado, né? Ele fica grudado ali para ele despejar o máximo de esperma possível, porque logo depois dele tem um outro cachorro querendo cruzar com a fêmea. Entenderam a relação? Então assim, o macho ele fica mais tempo com a fêmea ali para minimizar aquela competição que vai vir logo depois. A perda desse osso no gênero Homo, né, do Homo sapiens, reflete uma tendência de redução de tamanho, né? Então, assim, esse báculo, esse osso, ele foi diminuindo até inexistir no ser humano. Não, eu tô achando esse assunto um saco mesmo. Que isso, rapaz? Eu tô falando do testículo. Eu acho que coloca a parte mais importante. Uma pesquisa conduzida na Universidade de Oslo, na Noruega, avaliou hábitos sexuais de macacos da espécie bonobo e gorilas e ligou o tamanho do testículo dos machos a uma tendência de infidelidade entre as fêmeas. Então, olha só, sugerindo que quanto maior o testículo, mais promíscua a fêmea. Então, a gente pode, fazendo uma comparação com o filme, falar que os caras ali eles eram meio sacudos, né? E os bonobos têm testículos anormalmente grandes e suas fêmeas copulam com mais machos. E os gorilas têm testículos bem pequenos e menores até que os de humanos. Então, se você comparar um humano com gorila é 2, 3 vezes maior que o humano. E, mesmo assim, o testículo do gorila é menor do que o do humano. E as suas fêmeas exibem um comportamento sexual mais monogâmico. O que acontece? O gorila ele está ali sempre cercado de fêmeas. As fêmeas elas têm o comportamento de estar sempre com o mesmo macho. E o macho, tem o comportamento poligâmico de copular com várias fêmeas. E aí, quando chega outro macho perto, ele expulsa. Então ele não tem, como ele não precisa competir sexualmente para copular com as fêmeas, ele não precisa de um testículo grande, ele não precisa gastar energia do corpo dele, o corpo dele não precisa desenvolver para ter um testículo grande, que ele não vai competir com outros machos. Tem uma outra coisa interessante, por exemplo, falando que animais com curta expectativa de vida podem ter grandes testículos também, né? Um animal que vai viver pouco tempo, ele precisa de copular o máximo possível, então ele vai ter grandes testículos. Então, no caso dos gafanhotos, o testículo ocupa metade da massa corporal. Olha aí. Que o gafanhoto é metade saco? Euzinha. Quando você encontra um gafanhoto, metade do animal é testículo. Que bicho escroto. Uma outra coisa... Sem fim. Não. Escroto é o próximo. O ouriço do mar... O testículo do ouriço do mar é maior ainda. Ele desova diretamente no oceano para aumentar a chance de fertilizar os óvulos. Na prática, o ouriço do mar é um testículo com uma casquinha em torno dele. Meu Deus! Tem algumas pessoas que são 100% do testículo, né? Que a gente... Vou chamar de ouriço agora. Comenta, Seu né? ouriço! Você Seu pode chamar a ouriço, pessoa de você vai ouriço do entender mar nada. e isso você aí, vai seu estar xingando ouriço. ela. Você vai perceber. É verdade, olha lá. Seu ouriço do mar. Eu tenho um último artigo aqui, aí a gente vai tirar algumas conclusões aí, cada um vai tirar a sua própria conclusão, não em grupo, por favor. Falando que primatas mais atraentes possuem testículos menores. Então a gente tem aqui, de acordo com um estudo publicado no periódico Proceedings of the Royal Society, analisou 103 espécies de primatas diferentes, incluindo humanos. As que têm características mais atraentes costumam ter testículos menores, que seria uma vantagem reprodutiva. Então, eles procuraram a relação entre ornamentos sedutores, que vão se diversificar devido à competição sexual, ao tamanho dos testículos dos primatas. E esses, entre aspas, ornamentos, está ali as bochechas dos orangotangos, aqueles orangotangos com a bochecha grandona. Então, o macho que tem a bochecha maior, testículos menores, e para as fêmeas ele é mais atraente, ele é mais bonito. Tem aqueles macacos com narizes bem grandes também, que são mais atraentes para as fêmeas por conta desses adornos. E até mesmo as barbas nos homens também são consideradas adornos, ornamentos sedutores que atraem as fêmeas. E essa pesquisa indicou que espécimes com ornamentos expressivos tinham órgãos reprodutores menores e a atratividade física permitiu que houvesse menor investimento na evolução do testículo.
essa diminuição de testículo e, consequentemente, da produção de esperma, ela vai favorecer a não ter que ficar correndo atrás de fêmeas, né? Entre aspas, assim, o macho atrai a fêmea, ele não precisa de ter ali o testículo grande. Já os primatas considerados mais, entre aspas, feios, que têm menos chances de reproduzirem, sobrevivem graças ao fato de liberarem grande quantidade de esperma, aumentando as chances de fertilização das poucas oportunidades que eles conseguem. Embora os pesquisadores não saibam ainda o motivo dessa relação ocorrer, né, essa hipótese levantada foi que o desenvolvimento desses ornamentos necessita de menor investimento genético e energético, e esforço bem menor do que o investimento requerido na manutenção de características atraentes. E é esse o meu assunto aleatório. Olha aí, agora vocês vão ver aí, todo mundo vai olhar pro seu testículo e vai ficar achando ser maior ou ser menor. De nada. Sem dúvida. Ainda bem que eu tô fora dessa, tô de boa. Então, você é muito atraente ou pouco atraente? Olha lá, tá vendo? Olha lá. E aí? Eu sou o atraente como o Jeremiah. Olha lá. Pronto. Tá vendo? Você nem quis dizer sobre isso. Alguma consideração, Fernando? Então, assim, olha só, se você pegar a comparação do filme mesmo, ela se atraía por homens feios. Sim. Então, Pô, os caras estavam ali competindo entre si e provavelmente eram sacudos. Ai, não quero nem. Eu tô imaginando essa cena. Ai, credo. Um do lado do outro, assim. Jogando os quadrinhos pro lado num dia de calor, né? Porque tem que estar no calor. Se for no frio, não funciona. Isso, Bora pro próximo assunto aleatório. Bora pro próximo assunto aleatório. Correndo, né? Vamos correndo pro próximo assunto. Ai, cara. Correndo, balangandando as coisas. Fernando, por favor, salve a gente. Qual é esse assunto aleatório pra hoje? Ai, o meu assunto é todo mundo trazendo um assunto super filosófico, um assunto inicial super filosófico. Não. Filosófico, o primeiro filosófico, então, filosófico, pensativo, artístico, do científico, muito escrotal e tudo mais, testicular. E eu trouxe o quê? Um assunto cujas que eu amo. Vamos falar de cachorros! Especificamente. Muito bem. A raça que... a raça que aparece no filme, né? Porque é uma... Na verdade, salsichinha. Salsicha, nós fomos com salsicha. Tekel. É, isso. Muito obrigada. Agora aqui, como é que fala em alemão? Quer ver, ó? Vê se dá pra vocês ouvir aí a mulher falando em alemão, ó. Das Hund. Ficou mais feio em alemão. Tekel. Cofap. Exatamente. Vamos falar no meu assunto aleatório sobre essa raça maravilhosa. Pra mim é uma... Eu amo essa raça, gente. Eu não consigo ver um salsichinho, não é ruim de ficar... Eu confesso que vendo os cachorros dessa raça, machos, andando na rua, eu fico meio tenso. Sério? Porque parece que as partes vão raspar no chão sempre. Aí voltamos um pouco à história do saco lá do Dudu. Não, mas tudo ali é outra interligado. coisa que bate. É outra coisa. Raspar não é legal. É muito piguligo mesmo. Vai saber que é natureza. Então vamos falar dessa raça que ela é oriunda da Alemanha, gente. Não é à toa que tem esse nome estranho. Mas pra gente é apelidado com muito carinho do cão salsicha. Ele é um cão de porte pequeno, que é descrito como caçador. Bom que o Dudu vai poder me ajudar nessa, porque estamos falando de bichos. Nosso grande pesquisador e sabedor dos bichos tudo. Pode ir que eu vou... Esse cão é descrito como caçador de toca, com olfato bastante apurado, que permite seguir pistas facilmente e que o toma eficaz em ataques surpresas a presas pequenas. Historicamente, uma raça antiga, segundo alguns historiadores, data de 5.000 anos, devido a imagens semelhantes a seu físico terem sido encontrados na tumba do faraó. O quê? Olha aí. Exatamente. De qualquer forma, é sabido que os cães modernos foram desenvolvidos por caçadores alemães que buscavam um cão ágil, resistente e pequeno bastante para entrar em tocas de texugos, lebres e coelhos. O resultado foram 9 diferentes padrões.
Vou pular um pouco pra personalidade, que tem muita coisa, né, em relação a isso, cruzamento, enfim. Eu acho muito interessante essa questão da personalidade, e aqui, essas informações que eu tô falando aqui, eu peguei do Wikipedia, gente. Então, assim, é aquela coisa, né? Vamos achar, não peguei nenhum artigo, nem nada, eu vim aqui no... Vamos Google adeus, Wikipedia, e vamos ver o que ele tem pra dizer. A personalidade, segundo o Wikipedia, se no início o Basset Deschamps era um valente e destemido caçador, hoje deixou em grande parte de lado suas antigas atividades e transformou-se em um animal de companhia. Em função de seu tamanho, é uma excelente opção para o grande número de pessoas que moram em apartamentos, especialmente porque aprende com facilidade os hábitos de higiene. Não à toa eu pensei nisso, né? Porque no filme é o cachorrinho, né, do apartamento lá da cidade grande, é o salsichiga. Adapta-se bem a locais pequenos e não é do tipo destrutivo, que rói os móveis e come as roupas, com exceção dos filhotes. Gente, filhote não tem jeito, né? Não vai ter saída. Inteligente, bastante brincalhão, o Basset Dachshund é também um excelente cão de vigia. Sempre atento ao menor sinal de aproximação de estranhos, late bastante. Mas isso acho que Dudu, isso é só específico, será dessa raça? Porque eu falei, a Belinha aqui é vira-lata, eu falei, não pode ouvir nada. Essas raças menores, elas tendem a latir mais mesmo. Olha só. A Belinha aqui, a minha cachorra é a vira-lata, porte médio, mas não pode ouvir uma agulha, um cachorro lá de baixo, que a bicha já começa a latir um monte. Segundo também o Wikipedia, essa raça, né, o nosso salsichinha, é um excelente companheiro para crianças e brinca mesmo depois de velho. Convive de forma tranquila com outros animais e com outros cães, mas não foge de uma briga caso seja provocado. Aí eu tenho um adendo, não sei. Eu li em algum lugar, não sei onde, não vou lembrar de fontes aí, Dudu me ajude, que essa raça, ela é colocada também como uma das raças agressivas, né? Porque a gente pensa que a raça agressiva só Rottweiler, Pitbull e etc e tal, mas que o Basset, ele entra como uma raça nervosinha que ataca. Inclusive eu tive Bassets na minha... outros cães, né? Já fui mãe de outros pets. Tive 2 na minha vida. E lembro bem do Paraná, tive o Joaquim, que tá em Minas Gerais, que ainda tá vivo, e realmente esses cachorros são Matusalém, nunca vi durar tanto tempo esses cachorros. Olha, o negócio não vai, gente, eles não vão embora. E o outro era o Toby, que era o meu cachorro do Paraná, e cara, toda vez que ele saía pra passear, voltava estrupiado, porque só se metia em confusão, cara, voltava todo. Eu falava, esse cachorro era gato, não é possível, era o Highlander, porque já era pra ter morrido um monte de vezes, nunca morreu. Nossa, e brigava mesmo, assim, brigava legal, né? Que ela fala assim, não tem nem tamanho, né? E vai pra cima, né? Então, não sei aonde tem essa questão de ser tranquilo, né? Inclusive, até quando eu vou ter contato com alguns Bassets, eu tenho até um pouco de receio, às vezes, né? Porque essa é a questão do cão, né? De deixar ele chegar primeiro, mas ser meio desconfiado, né? Às vezes ser meio traiçoeirinho ali. Isso é verdade, ô Dudu? Tem muita personalidade do animal, depende de como que ele é criado, né? Às vezes ele é criado num ambiente bem mais tranquilo e não tem essa agressividade, agressividade, entendeu? Então varia bastante. A criação é muito importante, assim, porque vai moldar a personalidade do cachorrinho. Porque é muito interessante, assim, o Toby, né, no caso, eu lembro disso, assim, ele brigava com os cachorros na rua, sabe, fugia e voltava todo estrupiado. Com a gente, assim, era ele até de boa, assim, com os humanos eu não lembro muito, porque já faz muito tempo. Mas realmente tem essa questão da socialização, né, de como ele é criado, eu acho que conta muito, né, de como vai ser moldada um pouco a personalidade, apesar de eu achar que traz as características, né, da raça, né? E outra coisa que também que eles vêm dizendo em relação à personalidade do cão, que ele é muito independente, que lhe valeu uma talvez injusta fama de desobediente. Na convivência em família, ele é um excelente companheiro, gosta e respeita todos, mas dedica-se apenas a uma pessoa que ele elege como dono. Mas eu não sei se isso também é só do Basset, ou se isso são de outros cães, enfim. Não, tem outras raças que fazem isso também, não é específico do Basset, não, mas né? Tem raças que fazem também. Fiquei pensando nisso também, né, que elege uma pessoa para ser o mestre na parada. E aí dentro dessa raça também vão ter as aparências, né? O porte, uma média de 6 a 9 quilos, enquanto tem o miniatura, tem standard, tem um monte de versões da raça.
E eu acho que eu já vou pra parte legal, que é a coisa que me lembra bastante, que é a questão da propaganda aqui no Brasil, né? Que ele ficou muito conhecido por conta da propaganda do COFAP. Isso. Sim. De amortecedores, né? O clássico COFAPinho. clássico. Tanto que, às vezes, né, quando a gente ia buscar essa raça, né? Porque é um cão que, né, ainda rola venda de cães de raça. De essa batata, cães de caça, cães de raça. E as pessoas, a gente até falou assim, eu quero um COFAPinho, né? Não sei, o cachorro do COFAPinho, né? Então o Dachshund ficou muito conhecido no público brasileiro graças a uma série de propagandas feitas pela agência W Brasil para a empresa COFAP, que vendia suspensões para automóveis. As propagandas foram exibidas de 1989 a 1993, usando um grande apelo emocional, mostrando o cãozinho em diversas situações, geralmente ajudando a família. A primeira propaganda mostrava o cão e o produto comercializado, no caso suspensão automotiva, devido às suas semelhanças. Após isso, a agência investiu mais no conceito da propaganda. Uma mostrava-o tentando impedir que a família viajasse por causa dos amortecedores vencidos, se deitando na frente do carro, dramático. Que legal. Também havia outra propaganda com o Dachshund descendo uma rua em um carrinho de rolimã. O slogan publicitário era: o melhor amigo do carro é o dono do carro. A propaganda ganhou vários prêmios, como no Festival de Cannes. Com isso, o Dachshund caiu na cultura popular, passando também a ser conhecido como COFAP. Talvez também por causa da dificuldade de pronunciar Dachshund em português. E até hoje as pessoas se referem à raça por este nome. Bom, eu era criança, né? Na época que passava essa propaganda. Você falando que a propaganda de 89, 93. Eu era criança, mas eu tenho memória dessa cena, né, dele, que era justamente o caramelinho, né? O cãozinho. Coisa mais fofa, que ficou super conhecido. Eu acho que uma última coisa que eu queria falar também, aqui, que eu acho legal, é que é o temperamento, né? A gente já falado da personalidade, aí fui lá pra falar do COFAP e tem uma parte de temperamento, falando aqui que os cães Dachshunds são cães leais, protetores, ciumentos, valentes, tá aí porque que o meu cachorro sempre brigava na rua. Brincalhões, conhecidos pela sua propensão em caçar pequenos animais e pássaros. De acordo com a CBKC, que eu não sei what the fuck is that? É a Confederação de Sinofilia. Isso, apareceu aqui. O Dachshund é amigável por natureza, nem nervoso, nem agressivo, de temperamento equilibrado. Ele é libriano, é isso. Ele é um cachorro de caça apaixonado, perseverante, rápido na caça e de excelente faro. A variedade de pelo longo, por exemplo, é considerado ser menos agitada que os outros, provavelmente pelo fato da sua ancestralidade com o Cocker para obter a sua característica cabeluda. Porém, alguns criadores do Dachshund de pelo longo discordam dessa afirmação. Por causa da característica do peito tipo barril, o latido do Dachshund é normalmente alto. Costumam ser ciumentos com relação a seus adultos favoritos. Ai, que bonitinho! Só Xixinha vai lá, não deixa chegar perto. É isso. Esse é o meu assunto aleatório. Esse é bonitinho que eu vi no filme, que eu fiquei. A hora que ela leva aquela cena dele lá. Não, e só nesse filme que podia, né? Foram lá pegar um café e ela com ele no colo. E ela assim, eu vou sair. Tipo, eu acabei de sair de um rolê aqui. Vamos lá comigo, eu preciso dar um rolê com meu cachorro. É isso, vai ver o seu xixinha? É cidade grande. Então, pontos para o filme porque tem o salsicha. Gente, filhotinho de Dachshund é a coisa mais fofa mais linda que existe, não dá, é verdade. gente. Não dá, cara. Por que Deus? Por que Deus? É lindo mesmo. E tem uma variedade que ele é mais peludo, já viram também? Tem a orelhinha. Sim, isso é lindíssimo, gente. Eu gosto. Ai, gente, sério, eu acho que é uma das raças, assim, que não tem jeito. Eu vejo e fico... Eu amo cachorro, assim, né? Todas, né, bichos, geral. Mas esse cachorro, eu falei, gente... Não dá, é sacanagem. Você falou, foto de filhote, assim, não dá, gente. É sacanagem mesmo. Aliás, acho que aqui no Sessão Aleatória, o que tem de pai de pet, mãe de pet aqui é brincadeira, né? Tem alguém aqui que não tem nenhum pet? Não tem. Acho que só o Cello, né? É o Cello. É verdade, só o Cello. O Cello não tem nem cactus. Tem que ser... Tem pernilongo. Nem pernilongo. Nem pernilongo. Vamos dar um peixe pra ele, um peixinho. Catequizado, com relação a isso. Né? Tem que ser entrar na seita, pô. Que isso? Tem que entrar na seita. Ou se não gosta de cachorro, tem que gostar de gato. Ou de peixe, ou de tartaruga.
Pode ter uma mais exótica, uma cobra, sei lá. Brincando. Meu Deus, não. Não, gente. Pode sim, pode sim. Pode sim, o Dudu falou que Claro que pode pode, ter uma é. Cobra. Desde que ela seja legalizada. Isso tem aí, cobras é isso. legalizadas, Aí é muito importante, gente. Viu? É. Senão vai bater o quê? O Ibama na tua casa. Exato. É isso aí, gente. E quais foram os aprendizados de hoje, hein? Eu aprendi e aprendo cada dia mais, né? Todo dia. Sobre esse cachorrinho fofinho, sobre os cãezinhos fofinhos de 4 patas. Ah, muito fofinhos. Abraço, Zeca. O Zeca, sei lá onde. Ai, todos os cantores. O Zeca, que é impedido de participar aqui do Sessão Aleatória, queria deixar essa denúncia no Ele já último participou episódio. hoje, já. Quando eu tava falando aqui, ele tava latindo. Aí eu escutei um latido em algum Ele momento tava latindo mesmo. porque o Palmeiras fez gol. No... Roubado. Ah, roubado. Tá certo. O Palmeiras verdade, fez o gol Zeca é São roubado. Paulino. ai. Por isso que o Zeca é São Paulino. Eu aprendi que o cara é arrombado, mas ele pode deixar um legado bacana artisticamente. Isso é foda. Aí a gente fica nessa contradição, se vai ou não gostar daquilo que está sendo produzido. Difícil. Você aprendeu alguma coisa, Fê? Eu aprendi que agora eu tenho que olhar os testículos, entendeu? É isso que é Tem que dar uma importante. avaliada antes. Tá vendo? Eles vão se Tá preocupados com o tamanho de outras Eu coisas, né? teria que olhar o testículo se eu quisesse reprodução, né? Mas é isso, né? Eu vou chegar assim, acho que vai ser agora questionário, quando eu abrir meu perfil no Tinder, eu vou pôr lá, tamanho do circunferência do testículo, saco. por favor, por Isso. favor. Muito obrigada para a minha pesquisa de TCC. Obrigada. Pede pra não mentirem, né? Ah, sim. Coisa mais difícil. Isso, foi nesse sentido, quando a gente entra na parte fálica, Mas é meu mentira. amor, ninguém Nossa, quer o que tem um mentir. testículo menor é o mais atraente e provavelmente o mais fiel também. Aqui, Isso eu aí. vou começar a fazer pesquisa de campus aí pra ver se é verdade. Ei, você com essa bolona, sai daqui. Sai daqui com essa bola de basquete. Ei, homem com cachumba. Meu Deus! Nossa, não. Fim do episódio, gente. Que isso, mano? Meu Deus do céu, cara. Olha lá, ó, essas bolas. Tá vendo aquela Eu figurinha aprendi do que a velho do quinta Coffee série não Coffee? sai da gente mesmo, não tem Ah, coisa. mas nunca, Não, né? Não não tem tem jeito, jeito, não. gente. Nem Não vai deve. sair nunca. Gente, fala tudo! Mas estão vendo todos os filhotes de você na sua frente, fala Fim da série. Fê, você vai cantar nesse episódio? Eu? A Fê vai. Só que não cantar não Eu tem graça. cantar nesse episódio? Mas por que cargas d'água eu cantaria nesse episódio? Se não é nem um filme musical. Você já Tá faz isso todo dia. Vai fazer de graça aqui, né? Do Neida, né? Tipo, começa a, sei lá. Vamos fazer um musical ao vivo. A gente podia fazer um episódio musical do Sessão Aleatória. Do nada a gente sai Nossa, ia ser cantando. legal, né? É, então, aí podia. Aí sim. Qual é o seu assunto aleatório? Nossa, ia ser bom demais, cara. Meu Deus, socorro. Você já tá convocada pra esse Bom Ai, episódio. meu Deus do céu, não, porque esse episódio não vai ter fim. Tipo Os Miseráveis. Não, é tudo cantado. Meu Deus, cara. Exatamente, inteirinho tudo cantado. cantado. Nossa, Como é que seria a detesto, vinheta aí? detesto. Imagina a Detesto. vinheta da sessão aleatória musical. Não é que tem umas músicas, ele é todo cantado. Jesus Aquele amado. barbeiro lá, Nossa, sei lá o que. pra lá Ai, meu cantar, Deus, que ódio. Nossa, É, que merda. tipo, é isso. Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá. Peguem sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma Sessão Aleatória. Neste podcast a gente assiste a um filme sorteado e fala sobre diversas maluquices que surgem por causa dele. Como a pedância, os pequenos dramas da vida adulta e ter um amigo inseguro é um pé
no saco. Fim da sessão.